Como usar o Multisim via internet ou Multisim Live, como ele é conhecido. Se você ainda não tem uma conta no Multisim, você tem que, para usar o Multisim, você deve criar uma conta. E para isso, acesse o site www.multisim.com. Depois você deve então criar uma conta. Clique aqui no botão Sign Up. Ao clicar neste botão, você será direcionado para uma página onde você deve preencher alguns dados. Ok? Preenche esses dados e clique aqui em criar conta. A partir desse momento você vai ter uma conta no Multisim Live e isso permitirá você criar os circuitos. Como eu já tenho uma conta, vou aqui mostrar agora como criar um circuito a partir do zero, vamos dizer assim, né? Então, ao criar uma nova conta, você deve clicar em um botão que vai aparecer novo circuito, ou new circuit em inglês. Então nós podemos começar aqui já dando um nome para esse circuito que nós vamos apresentar. Por exemplo, circuito 1, ok? Então, veja, essas modificações que são feitas, qualquer modificação que seja feita, é necessário salvá-las depois. Então, tem aqui um menu acessado através desta opção que você pode salvar as modificações. Quando você faz alguma alteração, fica aqui um asterisco mostrando que existe algo pendente para ser gravado. Ao salvar, então não é possível deixar circuitos privados para uma conta gratuita. Você seleciona público, pode colocar uma descrição para o circuito aqui, circuito exemplo, vou colocar, mas pode colocar qualquer descrição, dá um OK. Pronto, agora ele já salvou o circuito na sua área, na sua conta. Você tem lá um circuito que está gravado. Você pode acessar esse circuito a qualquer momento posteriormente. Aqui nós temos a área de trabalho e para criar circuitos, nós vamos usar esta barra de ferramentas aqui ao lado. O que você pode fazer para facilitar é dar um zoom aqui nesta área de trabalho, de forma que ela fique um pouco mais visível. Vamos pegar aqui um resistor. Então, como que você coloca um resistor aqui? Você clica no resistor, segura o botão do mouse e solta esse resistor aqui na área do circuito. Agora, por exemplo, eu quero colocar uma fonte de tensão. Então eu venho aqui existe uma fonte de tensão de corrente alternada. Eu posso colocá-la, mas se eu quiser uma fonte de tensão de corrente contínua, então aqui em cima tem um botãozinho que você clica e procura outros componentes que não estão aqui nesta lista. Por exemplo, se eu colocar aqui voltage, ele já vai me trazer aqui algumas opções de fonte. Olha só, tudo que for relacionado à tensão, e aí vale a dica, as coisas aqui estão em inglês, então você tem que colocar voltage, current em inglês para que apareça aqui tudo que for relacionado à corrente, medidor de corrente, fonte de corrente. Ok? E temos aqui um medidor de volt-ampere, muito interessante. Ok? Voltage and current. Com esse medidor a gente consegue medir a potência do circuito, seja ativa ou aparente. Voltando então aqui à busca da nossa fonte de tensão, eu digito aqui voltage e vou procurar a minha fonte de tensão.
Como eu quero uma fonte de tensão em corrente contínua, eu vou pegar este componente, clico, seguro com o botão do mouse e arrasto para a área do circuito. Pronto. Então temos aqui uma fonte de tensão em corrente contínua com um resistor. Agora nós temos que sempre colocar um terra no circuito ou uma referência. Então vou arrastar isso aqui também, eu vou precisar. Eu vou desenhar aqui um circuito bem simples, vou simular esse circuito. Ele é um exemplo que você pode utilizar como base para circuitos mais complexos. Vou colocar aqui também um outro componente, vou colocar um indutor. Lembrar que o nome do indutor em inglês é inductor, correto? Então vamos lá, arrastamos o indutor aqui. Ok. Agora nós vamos fazer a ligação desses componentes, colocar ele organizado, por isso que existe aqui uma base quadriculada para a gente colocar eles de forma organizada, né? Vamos deixá-lo aqui de forma organizada e eu vou até dar um pouco mais de zoom no circuito para que fique mais visível, veja lá, né? Posso dar um pouco mais de zoom. Então está lá, o meu circuito ainda não está pronto. Eu tenho que fazer ainda as ligações. Ao posicionar o mouse sobre o terminal do circuito, vai aparecer ali um carretelzinho, como se fosse um carretel de fio condutor, que eu posso então clicar com o mouse, seguro, arrasto até aonde eu quero. Ao chegar na outra extremidade, eu tenho que soltar o mouse e clicar de novo. Aí eu faço a conexão. Então vou fazer aqui a mesma coisa. Clico, seguro o botão, arrasto, vou até a outra extremidade, solto o botão e clico novamente. Olha, posiciono o mouse, clico e seguro, arrasto até aonde eu quero, vou deixar aqui ligado aqui no terra, solto o mouse e clico novamente, posiciono o mouse aqui, clico, arrasto até o ponto que eu quero fazer a conexão, solto o mouse e clico novamente. Eu tenho que fazer isso para poder fazer a conexão, ok? Aí eu posso inclusive arrastar os componentes aqui para dar uma ajeitada que a ligação ela vai junto. Isso é muito bacana. Ok, o meu circuito está montado. Eu agora quero colocar uma medição de tensão no circuito. Como é que eu coloco uma medição de tensão? Vamos supor que eu queira medir a tensão aqui em 2 pontos. A primeira medição de tensão é aqui. Olha, é só arrastar, né? E segunda medição de tensão é aqui. Mas também eu quero medir a corrente. Aqui eu não tenho medidor de corrente. Então eu venho na lupinha aqui, venho e procuro current. Ah, apareceu o medidor de corrente. Olha que bacana. Então eu posso colocar aqui, arrastar o meu medidor de corrente para essa posição. Tá? Bom, vou colocar ele aqui. Olha, ele vai aparecer aonde ele estiver colocado corretamente, vai aparecer uma imagem ali pulsando, dizendo que você está no ponto certo. Tá? Então aqui eu posso medir a corrente nesse ponto, que é a corrente no circuito todo. Muito bom, muito bom. Agora eu vou dar nome, um nome bacana para essas tensões. Clico em cima da tensão e venho aqui na outra extremidade e venho aqui na configuração. Quando eu clico aqui, vai abrir a configuração do elemento que eu estiver selecionado. Se
for a fonte de tensão, aparece a configuração da fonte de tensão. Eu posso mudar a tensão aqui, por exemplo, para 10 volts. E eu vou mudar a nomenclatura aqui para V1. V1. Este aqui eu vou mudar para V2. E este aqui eu vou mudar para A1. Para ficar claro o que é um medidor de corrente, o que é um medidor de tensão. Eu posso mudar os valores dos elementos aqui. Então, como eu já mostrei, a fonte eu já mudei. Aqui eu vou mudar o valor. Posso mudar aqui o valor. Ao invés de 1K, eu posso colocar 2K ou 200 ohms. Da forma que eu quiser. Eu vou manter 2K. Que eu vou mudar para 2K. O indutor também posso mudar o valor. Ao invés de ser 1 microhenry, eu posso colocar 10 milihenry. Então, o mili é o Mzinho, o micro é o U. Isso vale tanto para Henry como para Farad também. Tá? Então vamos deixar milihenry. Se eu quiser nano também pode, é o N, ok? Mas vamos deixar mili. Ótimo, então está ok. O circuito agora está montado, os valores já foram colocados e agora resta fazer a simulação. Eu vou mudar esta fonte, uma fonte de tensão em corrente contínua, eu vou colocar tensão alternada. Mas se você for trabalhar com corrente contínua, você pode manter a fonte aí corrente contínua. Então eu vou tirá-la. Como é que eu tiro uma fonte? Ou um elemento qualquer, eu clico sobre ele, tem um xizinho aqui do lado direito que eu clico sobre ele elimina o elemento. Então eu vou colocar uma fonte de corrente alternada aqui, tá? Porque essa vai permitir visualizar mais coisas do que a fonte de corrente contínua. Mas você pode usar a fonte de corrente contínua sem problema nenhum. Então aqui a fonte de corrente alternada, eu vou mudar também, eu clico sobre ela, posso mudar o valor aqui de 1 kHz para 2, por exemplo, certo? A amplitude, voltagem de pico, ou seja, a amplitude eu vou colocar aqui 5 volts. Aí eu posso colocar fase também, se eu quiser colocar uma fase na tensão, posso colocar. Se eu quiser colocar, por exemplo, 30 graus, posso colocar. Então ela vai ficar com 30 graus de fase inicial. O que nós temos que fazer para podermos realizar as medições? Acionar o que a gente chama de osciloscópio. Mas como que eu vou acionar o osciloscópio? Eu tenho que simular o circuito primeiro, verificar se não tem nenhum erro, porque pode haver uma conexão errada. Então eu estou vendo aqui que o circuito está em simulação. Os valores aqui estão mudando porque são valores instantâneos. Nós vamos ver como mostrar aqui os valores RMS, que em geral é o que interessa para a gente. Não que os valores instantâneos não sejam importantes. Bem, uma vez que o circuito está em simulação, está tudo ok, eu vou clicar nesta opção aqui. Nesta opção, é um ícone. E aí ele vai me abrir uma janela dizendo me perguntando quais medições eu quero apresentar no osciloscópio. Então eu vou pegar aqui o valor da tensão V1 e o valor da tensão V2. Veja, o osciloscópio não permite a inserção do valor de corrente. Tá? Não há como inserir o valor de corrente no osciloscópio. Ok. Ele vai abrir uma outra janela e carregar o osciloscópio. Olha que bacana, pessoal, né? Aqui o osciloscópio. Tem uma mensagem aqui em cima, você pode desconsiderá-la. Esse é o nosso osciloscópio, com as formas de onda da tensão V1 e da tensão V2. Aí eu posso aqui trabalhar como se fosse um osciloscópio físico, de verdade. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui?
eu posso mudar, por exemplo, a escala horizontal referente a esta forma de onda que corresponde à tensão V2. Tensão V2. Veja que a tensão V1 tem amplitude de 5 volts. Eu acabei selecionando 5 volts como amplitude. Aí a tensão V2, eu vou mudar essa tensão V2, referência 1, referência 2. Veja só, referência 1 em azul, referência 2 em laranja. É exatamente a cor da curva aqui na tela do osciloscópio. E aqui eu posso mudar algumas coisas, né? Veja, eu quero mudar só a escala desse canal 2, que corresponde a essa tensão aqui, a referência 2. Vou mudar aqui para meio volt por divisão, já melhorou um pouquinho. Vamos colocar aqui 50 milivolts, muito, né? Vamos voltar para 100, agora sim. 100 agora está num valor que eu consigo visualizar. Tem muitas formas de onda aqui, muitas. Vamos diminuir a escala de tempo aqui para que apareça menos formas de onda e eu consigo visualizar melhor. Como é que eu faço essa diminuição? Veja aqui, ó, Horizontal Acquisition. É aqui que eu mudo a minha escala de tempo. Está em 500 microvolts cada divisão dessa aqui. Eu vou mudar para uma escala um pouco maior, né? Aqui 200 microsegundos cada divisão. Então aqui já aparece mais espalhada a onda, eu consigo visualizar melhor. Tá? Por que é bom que elas estejam assim? Porque eu posso fazer aqui medições da amplitude, da diferença entre este ponto e este ponto, diferença em tempo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os cursores. Olha, muito bacana. Antes de ligar o cursor, é importante que nós acionemos esta aba aqui, medidas. Aqui a gente consegue ver um valor importante, que é o valor RMS da tensão. Este aqui é o valor RMS da tensão V1 e aqui da tensão V2. Ok? Referência 1, referência 2. Veja que eu tenho a frequência também, o período. Então eu posso obter esses valores aqui, frequência e período de cada uma das formas de onda da tensão. Eu posso ligar os cursores na forma manual e aí eu consigo, com os cursores, colocar. Então veja, ó, aqui eu estou medindo o canal 1, né? O tempo, estou medindo o tempo do canal 1 e aqui eu estou medindo o tempo do canal 2. Então eu posso, por exemplo, medir a diferença entre a amplitude máxima do canal 1 e o canal 2. Isso me dá, se eu fizer as contas adequadamente, eu consigo o ângulo de defasagem dessas duas formas de onda. Muito legal. Olha aqui, ele já me mostra o ΔT, ou seja, qual a diferença de tempo entre este ponto de máximo e este ponto. 117,95 microsegundos. Então isto aqui, se eu aplicar numa fórmula, numa equação, eu consigo converter para graus, defasagem angular. Com esses cursores horizontais, eu consigo os valores instantâneos de cada onda. Veja lá, se eu colocar aqui, eu tenho 2 volts. Né? Qual o valor de pico desta onda aqui, né? Do canal 1? Veja. Valor de pico 3,14 volts. Se eu quiser o valor de pico do canal 2, eu vou lá e meço. Veja lá, 5 volts. 5 volts. Então, eu consigo medir
os valores instantâneos através desses cursores aqui, quando eu coloco em manual. Perfeito? Existem outros recursos aqui nesse osciloscópio, né, mas o objetivo desta aula é fornecer os fundamentos para que você possa fazer a análise do circuito. Agora eu posso voltar aqui no circuito, né, e selecionar este valor de tensão, ok? Veja, esse valor de tensão está mostrando o valor instantâneo, mas se eu vier aqui nas propriedades e clicar em periódico, olha que fantástico, ele me abre uma janela onde eu tenho diversas informações aqui, valor de pico e o valor RMS da tensão. Vou fazer isso também para esta. Veja, marco ali periódico, ele me mostra. E aqui para a corrente também. Posso marcar periódico que ele me dá o valor RMS da corrente. Muito útil para análise de circuitos. Então veja, tensão, valores, né? Se eu quiser parar a simulação, eu paro a simulação aqui. E os valores ficam agora estáticos, certo? Não esquecer de sempre salvar tudo que você fizer para que o seu circuito fique salvo na sua área. E se você quiser criar um novo circuito, basta vir aqui e clicar em New. Ele vai abrir uma nova janela em branco, onde você pode criar outros circuitos, colocando aí fontes, outros tipos de fontes de tensão. Né? Esta fonte, por exemplo, ela tem um sinal senoidal, mas eu tenho outras fontes que eu posso buscar aqui. Se eu colocar aqui na busca Source, então existem ali as fontes controladas, que são muito interessantes de verificar a simulação. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como fazer a simulação dessas fontes controladas. Por fim, nós podemos também tirar um screenshot aqui desta simulação através dessa opção, ok? Take a screenshot. Quando eu clicar aqui, ele vai pedir para salvar em algum lugar. Você salva esse arquivo em algum lugar e depois, ao abrir esse arquivo salvo, veja só o que temos disponível. A tela, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver como é melhor, né? Nós temos a tela do osciloscópio disponível. Olha, vamos melhorar ainda mais aqui, né? Aí. A tela com o sinal. Além disso, aqui para baixo vem junto diversas informações sobre a simulação, tá? Inclusive os valores pico a pico de cada uma das tensões que nós pedimos para medir, e o valor RMS, além da frequência e o período. Olha que bacana. Então esse screenshot também é bem útil. Além disso, nós também podemos exportar os valores destas curvas para um arquivo chamado CSV. Esse arquivo a gente consegue abrir depois no Excel. Então, se quisermos traçar um gráfico mais bonito e colocando mais informações, perfeito, basta exportar para um arquivo CSV e depois você entra no Excel ou no Google Sheet e importa esses dados e você consegue traçar gráficos mais bem elaborados. Então, esse recurso também é muito interessante. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.